Tema 3C1, energia cinética e energia gravitacional. Uma pedra de massa m, 787 gramas, está suspensa em um fio de comprimento L, 284 cm, formando um pêndulo. A pedra é afastada da posição de equilíbrio até o ponto A, em que o fio forma um ângulo de α igual a 16,2 graus com a vertical, e depois a massa é solta. Use a posição de equilíbrio como referencial de altura h igual a zero e determine. Então, antes de começar a ver as perguntas, representar essa situação. Então, eu tenho um fio de comprimento L, na extremidade está presa a massa M, e quando ela é solta, ela vai descer, vai balançar, passar pela posição de equilíbrio, vai para lá. Então, fica pendulando, balançando dessa forma o pêndulo. O ângulo α é medido entre uma linha vertical e o fio na posição inicial. E a partir disso, então, temos as próximas perguntas. A altura em que a pedra é solta. Então, essa altura aqui. Quantos centímetros a pedra nessa posição está acima da posição de equilíbrio? Então, para poder calcular esta altura, primeiro eu calculo o x, porque daí eu tenho o comprimento, tenho o ângulo. X dividido pelo comprimento é o cosseno do ângulo α. E depois vou fazer o comprimento do fio, porque quando passar aqui embaixo, aqui eu tenho o comprimento do fio, menos o x, e eu vou descobrir a altura. Então, a altura vai ser o comprimento do fio menos o x que eu posso calcular. E o x vai ser o comprimento do fio vezes o cosseno do ângulo α. Substituindo os dados, então eu vou ter 284 menos 284 vezes cosseno de 16,2. Então, 284 vezes 16,2 cosseno igual 272,723. Isto é negativo, mais 284, e eu vou ter uma altura de 11,2766 centímetros, ou seja, de 11,3 centímetros, a resposta da pergunta A. A pergunta B. A energia potencial liberada pela pedra enquanto ela se desloca do ponto A até a posição de equilíbrio. Então, a energia gravitacional vai ser massa vezes gravidade vezes altura. 787 gramas converte em quilos, 0,787, vezes a gravidade, 9,81, vezes a altura de 11 centímetros, convertida em metros. Então, ficou, a altura já está, vezes 9,81, vezes 0,787, e eu tenho uma energia potencial, tem que dividir por 100, porque a altura deveria estar em metros. Então, uma energia potencial gravitacional de 0,87065 joules. Ou seja, 0,871 joules é a energia potencial gravitacional quando é liberada ao balançar do ponto A até a posição de equilíbrio. A pergunta C. A energia cinética da pedra ao passar pela posição de equilíbrio. Então, usando o princípio de conservação de energia, a energia final é igual à energia inicial, porque eu não tenho atrito nesse pêndulo, um atrito muito pequeno. Isto quer dizer que a energia cinética, quando passar pela posição de equilíbrio, é igual à energia gravitacional que possuía quando estava na posição A. Ou seja, a energia cinética também vai ser de 0,8706065 joules. Pergunta D. A velocidade da pedra ao passar pela posição de equilíbrio. Então, energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2.
onde eu posso isolar e eu vou ter que a velocidade é raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Então, tem aqui a energia cinética, multiplico por 2 e divido por 0,787 igual. Então, o resultado dessa conta deu 2,212. E se eu tirar a raiz quadrada, eu vou ter uma velocidade de 1,48744 metros por segundo. Ou seja, 1,49 metros por segundo é a resposta da pergunta D. Pergunta E. A altura da pedra, quando a corda forma um ângulo de 8,5 graus com a vertical. Então, essa eu vou resolver assim como resolvi a pergunta A. Então, são as mesmas equações, mas vai substituir o ângulo por 8,5 graus. Então, 284 ou 2,84 metros vezes 8,5 cosseno e então deu 280 centímetros, ou 2,8088 metros, menos e mais 2,84. Então vai dar uma altura de 0,311 ou de 3,1195 centímetros. Então a resposta à pergunta E é 3,12 centímetros. A pergunta F. A energia potencial gravitacional da pedra quando a corda forma um ângulo de 8,5 graus com a vertical. Então, assim como eu resolvi a pergunta B, energia gravitacional, massa vezes gravidade vezes a altura que eu calculei na pergunta E. Então, 0,787 vezes 9,81 vezes 0,03195. Deu uma energia gravitacional de 0,2408397 joules. Pergunta G. A energia cinética da pedra quando a corda forma um ângulo de 8,5 graus com a vertical. Então, energia final é igual à energia inicial. Neste caso, a energia final, isto é, quando a corda está formando 8,5 graus com a vertical, vai ser a energia cinética mais a energia gravitacional. Então, naquela situação aqui, antes que a corda chegue na posição de equilíbrio, ela tem já a energia cinética, que parte da energia gravitacional foi convertida em cinética, mas ela ainda tem energia gravitacional. É igual à energia gravitacional inicial. Então, eu posso isolar que a energia cinética final vai ser a energia gravitacional inicial, quando o ângulo era de 16,2 graus, menos a energia gravitacional final, quando o ângulo é de 8,5 graus. Então, substituindo, a energia cinética final vai ser 0,06065 menos 0,2408397. Então, vai ser uma energia cinética final de 0,6297 joules, ou seja, de 0,630 joules se a resposta for com 3 algarismos significativos. A pergunta H. A velocidade da pedra quando a corda forma um ângulo de 8,5 graus com a vertical. Agora, assim como eu fiz a pergunta D, energia cinética, massa vezes velocidade, então a velocidade vai ser raiz de 2 vezes a energia cinética, isto vezes 2, dividido pela massa, que é 0,787, igual
Esqueci de dividir por 787 e não por 1000. Então, vezes 1000 igual, então agora sim, e aí tirar a raiz. Então, como eu tinha esquecido de usar a massa em quilos, fiz a conta, depois dividi por 1000. Tirar a raiz disto, e eu vou ter a velocidade de 1,265079 metros por segundo. Ou seja, resposta à pergunta H, 1,27 metros por segundo.